Itt a szolnoki helikopterbázis repülőterén zuhant le hétfő délelőtt a Magyar Honvédség Gripen vadászrepülőgépe. A szűkszavú kormányzati tájékoztatás szerint a pilóta katapultált, és az állapota stabil, őt elszállították, más személyi sérülés nem történt, az anyagi kár vélhetően jelentős. A helyi polgármesterrel beszélve az derült még ki, hogy ez egy elit katonai bázis, ahol gyakran gyakorlatoznak a Gripenek, és vélhetően műszaki meghibásodás történhetett, mert korábban riasztották a szolnoki tűzoltókat, mint ahogy a gép földet ért volna. A kormányzat további tájékoztatást ígér. Tanács Gábor, Euronews, Szolnok. O primeiro-ministro da Nova Zelândia apresentou uma nova lei que proíbe menores de 16 anos de utilizarem as redes sociais. Plataformas como o Instagram e o TikTok serão obrigadas a verificar a idade dos utilizadores. We would never knowingly let our children wander into places in the real world we know to be unsafe. We put boundaries around cars, around alcohol, around gambling, because we know children aren't yet equipped for them. And yet online we've left them almost completely unprotected. A Meta poderá ser multada em até 10% da sua receita global caso não cumpra estas exigências. This is a generational shift. We are the first generation of parents raising children in a fully digital world. There is no rule book for this, but we know enough to act. Não é claro se o projeto de lei será aprovado devido à oposição de 2 dos 3 partidos da coligação governamental. A Austrália proibiu as crianças de utilizarem as redes sociais em dezembro, assim como o Reino Unido e França. A seca que assola a Europa Ocidental tem feito com que os níveis de água de numerosos rios italianos, incluindo o rio Tibre, tenham descido para níveis históricos. No troço que atravessa Roma, os vestígios de uma ponte antiga que remonta à época romana, construída durante o reinado do imperador Nero entre 54 e 68 d.C., voltaram mesmo a emergir. A estrutura que reapareceu situa-se perto do Castelo de Santo Ângelo, não muito longe da atual ponte Vitorino Emanuel II. Há 2 milénios, esta ponte permitia às pessoas atravessarem o Tibre em direção àquilo que é hoje a zona do Vaticano. Não é a primeira vez que no verão, quando o rio atinge níveis particularmente baixos, os vestígios dos pilares reaparecem. Estes serviram outrora para amarrar estruturas equipadas com moinhos movidos pela corrente do Tibre, embora tenham sido demolidos no final do século XIX. Um acontecimento raro e agora disponível para os turistas mais curiosos da capital italiana. Temos-nos deparado com elas cada vez com mais frequência nos campos da Alsácia. Perante as ondas de calor e secas, os agricultores de Ilkirch-Schafenstaden, a sul de Estrasburgo, apostaram em lentilhas, grão de bico e quinoa, culturas que requerem menos água e pesticidas. A iniciativa está a ganhar força, como confirma Cédric Steinle, que adotou estas culturas durante a pandemia de Covid-19 há 6 anos. Pour le consommateur, de pouvoir manger de ces produits locaux, enfin ces produits qui sont quand même assez atypiques du pois chiche, par exemple, on n'en a jamais vu. Em pouco tempo, juntaram-se 3 produtores locais e criaram a marca Grain d'Alsace. Hoje, organizados como uma pequena corporativa, produzem mais de 100 toneladas de leguminosas por ano, o dobro de há 3 anos. Foram ainda adicionadas culturas como chia e feijão vermelho. Avoir ces produits directement dans une production locale, c'était vraiment là où il fallait qu'on développe le sujet. Os legumes têm muitos benefícios nutricionais, são ricos em proteínas e fibras e têm baixo teor de gordura. Ambientalmente, fixam o azoto no solo, sendo considerados adubo verde e requerem pouca água. No entanto, a seca excepcional deste ano exigiu alguns ajustes. Avec ces températures-là, la problématique de ces plantes, c'est qu'elles avortent. Donc on a une fleur, mais après voilà, la fleur tombe de la plante et puis on n'a rien derrière. Et moi l'objectif c'est quand même d'avoir du rendement parce que derrière j'ai quand même des personnes qui en sont satisfaites de nos produits, quoi. A cooperativa Grain d'Alsace tem muito sucesso na região, vendendo para cantinas de empresas, hospitais e mercados de agricultores. Cédric Steinle espera que o consumo de leguminosas aumente. Com uma média de 1,6 kg por pessoa por ano, o consumo francês continua demasiado baixo para cumprir as recomendações de saúde, segundo um estudo recente. Os
estádio Panathinaikos já recebeu maratonistas, estrelas de rock e os atletas dos primeiros Jogos Olímpicos modernos. Construída inteiramente em mármore branco, está agora a ser submetida à primeira limpeza sistemática em mais de um século. Foi reconstruído para os primeiros Jogos Olímpicos modernos em 1896 e será também palco da cerimónia de entrega da chama olímpica no âmbito dos Jogos de Los Angeles de 2028. Το Καλιμάρμαρο είναι ένα μοναδικό μνημείο του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος, γιατί εδώ αναγεννήθηκαν οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες το 1896. Έπρεπε να καθαριστεί από όλα αυτά τα οποία έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι το Παναθηναϊκό στάδιο θα δείξει όλη τη λαμπρότητα. O processo requer um cuidado especial, já que o estádio foi construído com o mesmo mármore reluzente utilizado na Acrópole, tornando a sua limpeza uma tarefa particularmente exigente e delicada. The goal of cleaning is not to make everything white, it's to remove the dirt and the first layers of organic material that is depositing on the surface. Weed and growth is something which is fully problematic for monuments because they expand, they have the tension to be bigger. In some cases they leave material that leave stains on top of the marbles. Com o avanço dos trabalhos, o brilho original do estádio vai sendo gradualmente restaurado. Afinal, foi o mármore branco e reluzente do estádio que lhe deu o seu nome grego, Kalimarmaro, que significa belo mármore. Não há nada como a calcídica, dizem os habitantes locais. Para os gregos, a região é há muito um dos principais destinos de férias, não só no verão, mas ao longo de todo o ano. Os números mais recentes, no entanto, indicam que muitos europeus partilham do mesmo entusiasmo. Estima-se que mais de 1 milhão de turistas internacionais tenham visitado a Calcídica em 2025 e tudo aponta para um cenário idêntico este ano. Mas o perfil daqueles que escolhem a região para férias tem vindo a mudar nos últimos anos. Os desenvolvimentos geopolíticos levaram a um declínio significativo no número de turistas russos, mas a sua ausência foi já compensada pela crescente afluência de turistas dos Balcãs e da Europa Ocidental. Sono qui al Sani Beach, è bellissimo, il mare è splendido, le persone sono meravigliose, si sta benissimo. Ci sono tanti negozi, tante esperienze da fare, è un posto meraviglioso, non so che dire, ci ritornerò l'anno prossimo. We love Halkidiki, me and my family, going around the island, seeing all the scenery. It's a very beautiful place, and that's why we come back every year for around 2 weeks. We like hiking around the forests, very beautiful natural scenery, and then seeing the sea. The water is very warm and enjoyable and clear. And yeah, it's just a great place to be. I absolutely love it. I've been here before 9 years ago, and I think it's just one of the best places in Greece. I love it very much. And it's changed a lot. In 9 years, it's grown. It's very beautiful. It's a great place for the summer. Es ist ein sehr schöner Urlaub hier. Einer der schönsten Urlaube, die wir hatten. Der Strand ist wunderschön. Ich würde es vergleichen mit Malediven. Ich war zwar noch nie auf den Malediven, aber ich stelle es mir genauso vor. We came here because we usually go to Italy, to the beach, but it's too crowded. And here it was just perfect. Also the weather was amazing. We found great weather, great food, and the beaches is just amazing. We really like it and enjoy it a lot. Οι φημισμένες παραλίες της Χαλκιδικής αποτελούν κορυφαίο καλοκαιρινό τουριστικό προορισμό όχι μόνο για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων γενικότερα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και πάρα πολλοί επισκέπτες από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Από την παραλία Σάνι της Χαλκιδικής, για το Euronews, Γιάννης Γιαγκίνης. Todos os anos, a 15 de agosto, centenas de membros da comunidade grega regressam a Imbros para celebrar a dormição da Virgem Maria. A comunidade grega constituía, até 1964, a maior parte da população desta ilha da Turquia, conhecida em turco como Gökçeada. Filmin sonu gibi. Bence bu desteklenmeli. Barışa da katkısı olur aslında diye düşünüyorum. Müziğin iyileştirici yanı. Yani yaşatmak istiyoruz.
Os gregos de regresso à ilha está o filho mais famoso da terra, o patriarca Bartolomeu I. Todos os anos regressa a Imbros para festejar a festa da dormição. Çoğu Yunanistan gelir ama Amerika'dan da Avrupa'dan pek çok gelir. Ta Avustralya'dan beri. Çünkü burada vatanımızdır. Ama ne yapalım? Öyle yavaş yavaş kayboluyor. Eski bir vatan kayboluyor bizim için. A aldeia de Skinudi foi abandonada pelos gregos na sequência de confrontos com os turcos na década de 60. Yorgos Bakis nasceu na ilha, partiu aos 18 anos e regressou depois da reforma. İstimlak etti devlet. Sadece köy ve köyün çevresinde bazı bahçeler, bazı yerler bıraktılar. Mecbur yavaş yavaş aileler gitmeye başladı. Também regressado à ilha depois da reforma, Timoleon Tsaknis ensina as suas canções aos jovens músicos locais. Bu parçalar hepsi buralı. Kimse yazmadı. Ben yavaş yavaş yazdım. Ve devam ediliyor. Yani genç çocuklar şimdi bunları yapıyorlar. Bazıları yapıyorlar. Çünkü